em abril de 1992, na cidade pacata de Guaratuba, no litoral do Paraná, onde o som das ondas se mistura à rotina tranquila dos moradores, mas em uma manhã, um silêncio diferente tomou conta do ar. Um silêncio pesado, carregado de angústia. O menino Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu no curto trajeto entre sua casa e a escola. Apenas alguns metros que se transformaram em um abismo. A busca começou imediatamente. Familiares, vizinhos, a cidade inteira se mobilizou. A esperança, a cada hora que passava, dava lugar a um medo sufocante. Onde estava Evandro? O que poderia ter acontecido com um garoto tão pequeno? Em um lugar que todos julgavam seguro, o Brasil acompanhava com um coração na mão, esperando por notícias. 5 dias depois, a pior notícia possível chegou. Escondido em um matagal, um corpo foi encontrado. Era Evandro, mas o estado em que ele foi deixado era algo que desafiava a compreensão humana. Sem órgãos internos, sem o couro cabeludo, com mãos e pés amputados. A brutalidade do crime não era apenas um ato de violência. Era uma mensagem macabra que ecoou por todo o país, transformando a dor de uma família em um horror nacional. A perplexidade tomou conta do Brasil. Quem seria capaz de cometer tamanha atrocidade? A polícia, sob imensa pressão, precisava de respostas rápidas, e a resposta que eles apresentaram ao público foi tão chocante quanto o próprio crime. Evandro teria sido vítima de um ritual de magia negra, um sacrifício. Logo, 7 pessoas foram presas e apontadas como as culpadas. Entre elas, a primeira-dama da cidade, Celina Abag, e sua filha, Beatriz. Elas ficaram conhecidas nacionalmente como as Bruxas de Guaratuba. Para a polícia, o caso estava encerrado. Um ritual satânico, culpados identificados e uma história que parecia ter saído das páginas mais sombrias da ficção. A população, aterrorizada e revoltada, ansiava por justiça e, por um momento, pareceu que a justiça havia chegado. Mas quando as fitas com as confissões dos acusados vieram à tona, a certeza começou a desmoronar. Nas gravações, era possível ouvir vozes desesperadas, soluços, pedidos de socorro. Os acusados afirmavam, em meio a gritos, que estavam sendo torturados para confessar um crime que não cometeram. A narrativa oficial, antes tão sólida, começou a apresentar rachaduras profundas. As provas pareciam frágeis e as contradições se acumulavam. As fitas se tornaram o epicentro de uma nova polêmica. De um lado, a acusação sustentava que as confissões eram válidas. Do outro, a defesa apontava para a brutalidade dos métodos policiais, o que era verdade e o que era invenção. As gravações, em vez de esclarecer, lançaram uma sombra ainda maior sobre o caso. A busca pela verdade se transformou em uma batalha de narrativas, onde a voz das vítimas de tortura lutava para ser ouvida em meio ao clamor por vingança. O julgamento que se seguiu foi um dos mais longos e conturbados da história do judiciário brasileiro. Provas desapareceram. Testemunhas mudaram seus depoimentos, e a dúvida pairava sobre cada detalhe. O exame de DNA, feito anos depois no corpo encontrado, adicionou outra camada de complexidade, com resultados que foram contestados e reinterpretados. O que realmente aconteceu naquele matagal em Guaratuba? O caso se dividiu. Para alguns, os 7 acusados eram monstros culpados por um crime bárbaro.
Para outros, eram bodes expiatórios, vítimas de um erro judicial colossal, possivelmente motivado por disputas políticas locais. A teoria do ritual satânico resistia, alimentada pelo medo e pelo imaginário popular, mas a hipótese de uma conspiração para incriminar inocentes ganhava força a cada nova evidência de abuso e manipulação. Décadas se passaram. Os acusados foram condenados, cumpriram penas e hoje tentam reconstruir suas vidas, marcados para sempre pelo estigma de um crime que juram não ter cometido. O caso Evandro se tornou um labirinto de perguntas sem respostas. Foi um ritual? Foi um erro? Ou foi algo ainda mais sinistro? Um segredo que a cidade de Guaratuba guarda até hoje? A história de Evandro é um espelho sombrio do nosso sistema de justiça. Ela nos força a questionar até que ponto a pressão por respostas pode levar à injustiça. Como a verdade pode ser distorcida pelo medo, pela política e pela violência. As marcas deixadas por este caso são profundas, não apenas nos envolvidos, mas na consciência de um país inteiro. Hoje, mais de 30 anos depois, o que resta é a memória de um menino de 6 anos que nunca voltou para casa. Uma vida interrompida de forma brutal, cuja morte desencadeou uma tragédia que destruiu muitas outras vidas. A busca por justiça para Evandro se perdeu em um nevoeiro de mentiras, tortura e silêncio. E talvez a verdade completa sobre o que aconteceu naquela manhã de abril de 1992 nunca seja totalmente conhecida. O que nos fica é a dúvida, a dor e o eco de uma pergunta que ainda assombra o Brasil: quem matou Evandro? Obrigado por assistir. Se histórias como esta, que nos fazem refletir sobre justiça e verdade, são importantes para você, inscreva-se no canal para mais investigações profundas. Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam este caso complexo. Até a próxima!